né, para que nós venhamos conseguir resistir, porque todos os dias nós somos bombardeados nessa área, né? E eu creio que o Senhor deseja nos trazer para mais perto dele, né? E para isso nós precisamos nos equipar, né? E eu creio que se você está aqui hoje, né, foi porque o Senhor trouxe você aqui e Deus tem grandes coisas para falar conosco, né? Vamos estar orando para a gente dar início? Você que pode se colocar de pé. Querido Deus, nós te louvamos, queremos agradecer, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de juntos aqui buscarmos a Tua presença. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade para manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença neste ambiente. Estamos aqui porque estamos sedentos, ó Deus, pela Tua presença e queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, ministra os nossos corações. E que acima de tudo, Pai, o Senhor venha encontrar aqui corações ensináveis, corações sedentos, corações quebrantados diante da Tua presença, corações que desejam, Deus amado, se achegar para mais perto de Ti, Deus. Em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao nosso redor, pedimos que o Senhor venha guardar cada um dos nossos irmãos que ainda estão vindo aqui para a rede, e que a Tua presença, Senhor Jesus, venha ser manifesta, Senhor. Tenha total liberdade, que a Tua presença venha, Senhor, de uma maneira gloriosa tocar em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te adoramos, Pai. Amém, Senhor. Antes de estarmos adorando o Senhor, eu queria estar dando a oportunidade para o nosso irmão Cleiton fazer a saudação. Pais e irmãos, boa noite. Glória a Deus. Mais um dia, né, na presença de Deus. Nós possamos estar atentos, né, àquilo que Deus quer nos falar. Esse tema é um tema que mexe muito comigo, a questão da santidade. Foi algo que, quando eu me converti, foi o primeiro assunto que eu me deparei, que eu tinha um preconceito muito grande, né, com essa palavra santidade, e pela graça de Deus Ele me levou a entender, né, o que seria nós sermos separados e termos uma vida santificada, né? Eu vou estar lendo aqui para vocês 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 1 ao 8. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Amém? Está lendo aqui? Quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém? Nós vemos aqui Paulo instruindo os irmãos ali de Tessalonicenses, e quero ressaltar aqui que no início ele fala que eles já estavam, né, vivendo uma vida assim, e me chamou a atenção ele pedir para que eles continuem, que eles cresçam nisso cada vez mais, ou seja, eles já estavam vivendo, né, neste lugar. E a nossa vida como cristão, né, a santidade, como eu disse, esse assunto, ela não acontece uma vez só. Não é uma experiência que nós temos na conversão, onde nós temos encontro com Deus e ali cremos que vamos mudar. Eu vejo ela como uma santidade progressiva. Ao longo da nossa vida nós vamos progredindo em santidade, né? Por isso o apóstolo Paulo ali pede para eles que eles continuem, né, encorajando eles, instruindo eles a continuarem ali, né? Sendo assim, também nós não conseguimos por si só, como aqui foi falado, né, que se a gente rejeitar, nós não estamos rejeitando a homens, mas sim a Deus, porque isso é um mandamento, né?
é um preceito dele, nós estamos meditando a ele, e que ele nos dá o Espírito Santo. Então aqui a parte-chave é essa, né, de a gente achar muitas das vezes que sozinhos nós vamos conseguir, né, viver uma vida santa, separada, porque esse era um aspecto de grande preconceito meu, né, que eu pude experimentar pela graça de Deus, pela misericórdia, de entender que todos os assuntos e todos os aspectos da nossa vida, sozinhos nós não conseguimos, é pela graça. E essa graça, como nós conhecemos, favor imerecido, mas também é a graça capacitadora, porque Deus não iria nos pedir algo que Ele sabe que nós somos limitados, porque Ele derrama a sua graça sobre nós, né? E eu queria estar lendo aqui um texto, está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Amém? Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, irmão, quando eu me deparei com esse versículo relacionado a esse assunto, né, aqui está dizendo para a gente se achegar ao trono da graça. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos nos achegar ao trono, e glória a Deus por isso. Mas aqui o que chama a atenção também é que fala que encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Ou seja, nós temos que buscar antes, não é apenas quando nós pecamos. Hoje a graça ela é vista muito dessa forma, só depois que nós pecamos nós vamos fazer uso da graça. Mas aqui ela nos revela que nós podemos nos achegar ao trono da graça, para que ela venha nos capacitar antes mesmo de acontecer, para que quando acontecer, no momento da necessidade, né, encontremos o poder que nos socorre, que não vem de nós, e sim da graça de Deus. Amém? E assim termino, né, com o versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Glória a Deus. Assim eu quero deixar essa mensagem, que a gente possa cada vez mais, assim como Paulo instruiu os irmãos ali, eu creio que essa palavra vem de encontro a nós essa noite também, para que nós possamos perseverar cada vez mais, entendendo que não é por nós, não é pela nossa força, mas sim nós temos que nos achegar ao trono da graça, para que possamos receber esse poder, e no momento de aflição, no momento que nós tivermos que, né, como o irmão William falou, que nós somos bombardeados, mas nós temos que estar preparados, né, e alimentados, como ele mesmo disse, mas nós temos que chegar antes mesmo de acontecer, para que quando a gente se deparar com certas situações, nós sozinhos não vamos conseguir, mas pela graça de Deus, a graça capacitadora, nós conseguimos, e assim, para a honra e glória de Deus, né, nós podemos viver neste lugar de santidade. Amém? É somente pela graça de Deus que nós estamos aqui, né, irmãos? Porque não somos merecedores, né? E como temos que ser gratos e agradecidos por essa oportunidade, né? Talvez a gente fique um pouco incomodado, assim, pensar pouca gente, né? Ou, né, o que será que estão fazendo? Será que vem, né? Mas vamos focar no estar aqui, né? Se estamos aqui é porque Deus deu graça, né? Nos chamou, e antes eu ficava bem nervoso, assim, da fila, né, cara? De estar aqui na frente e cantar. Mas depois que eu entendi que a gente fica o dia inteiro, a semana inteira, só pedindo coisas para Deus, né? A gente acorda pedindo uma coisa para Deus, né? Deus abençoe o meu dia, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E no culto também, né? Só que aqui agora é um momento que realmente nós vamos dar a Deus um louvor, uma adoração, né? Então, todo o nosso coração, deixar todos os pensamentos, as coisas que não são do Senhor, vamos adorar o Senhor e me ajudar. É para todo mundo cantar junto, agora é sua oportunidade, irmão. Soltar a voz aqui, tá? Nós vamos cantar algo que chama Bom Perfume, acho que vai ter letra, né? Então, Santo Espírito primeiro? Ah, tá. Santo Espírito primeiro, Bom Perfume, não? Vai? Ah, tá. Então, Santo Espírito, se vocês quiserem procurar, né, para acompanhar junto, tá?
precisa ter vergonha porque é para Deus, né? Vamos adorar o Senhor mesmo, tá bom? De todo o nosso coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Encher este
sermos inundados por tua glória, Senhor. Agradecer.
Paz, irmãos, boa noite. Todo mundo cansado, tem homem aí não? Ô glória! Ô glória! Ô glória! A gente vai estar passando por um momento de dízimo e oferta, vou ser breve, tá? A gente não vai tomar o tempo não, que todo mundo é crente, todo mundo entende sobre dízimo, sobre oferta, mas é uma passagem mais que conhecida que está no livro de 1 Crônicas. A gente não vai ler tudo, a gente vai estar só relembrando a história. Caso alguém não conheça, vale a pena ler. Ela se encontra no capítulo 1 Crônicas, no capítulo 28 e 29, vai contar a história do rei Davi. 1 Crônicas 28 e 29. Pode deixar aberto, a gente vai estar vendo só alguns versículos, só para estar tendo mais clareza do que a passagem nos fala. E quando a gente fala de dízimo e oferta, muitas vezes o nosso coração se aperta. Né? A gente trabalha no Japão, veio para cá, veio para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para voltar para o Brasil, para montar um negócio, independente do que seja, e a gente se esquece que tudo o que temos vem do próprio Deus, a força que temos para trabalhar, discernimento para trabalhar, a saúde para trabalhar, tudo vem dele. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Ou muitas vezes você fala, mas eu estou ganhando um valor X, o meu dízimo é muito alto. Irmãos, não se engane, se o seu dízimo é alto é porque você está ganhando bem, glorifique a Deus, queira dar mais, tudo vem dele. Mas a história é a passagem bíblica no livro de Crônicas. Eu vou estar mencionando a história, a gente vai lendo alguns versículos. O rei Davi, ele tinha um sonho, todo mundo conhece o rei Davi. O rei Davi tinha um sonho, ele tinha vontade de construir um templo para estar depositando a Arca da Aliança, que na época era que representava a presença de Deus. Só que Deus fala para Davi, você não vai construir esse templo para mim, porque você é um soldado, você derramou muito sangue, você matou muita gente, mas o teu filho vai construir. E aí é onde Deus começa a falar com a gente, porque o rei Davi ele não parou ali. Então, não vai ser eu que vou construir. Muitas vezes a nossa ignorância já, se não é eu, então eu não vou fazer. Mas ele teve toda a preocupação, já que eu não posso fazer, porque Deus não quer que eu faça, mas Ele quer que meu filho faça. Ele deixa todos os preparativos, inclusive a planta, de como teria que ser o templo. Ele deixa tudo, porque ele fala assim, Salomão ainda é jovem, ele ainda é imaturo, ele ainda não tem a experiência, então eu vou deixar tudo mastigadinho para o meu filho fazer. Aí lá, para a gente estar confirmando, 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 2, na parte B do versículo 2 do 28, Davi diz assim, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a Arca da Aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito todo o preparo para edificar. E aí Deus vai e fala para ele, não é você, e ele entende, não sou eu, mas ele não para a obra, o que nós temos que fazer, a obra não pode parar. Deus nos escolheu para levar a obra dele adiante.
Né? Nós temos sido ministrados já. Eu estou no Japão há 1 ano e meio dessa vez, e desde o primeiro culto, sempre ministrações. Seus filhos são as flechas na aljava. Então, se nós retemos aquilo que não é nosso, porque tudo vem de Deus, como que os nossos filhos vão estar preparados daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos? Então, não retenha o que não é nosso. Continuando a história. Né? Aí Davi vai, ele apresenta o Salomão, o filho dele, ele entrega a planta do palácio de tudo como deveria ser, o peso que deveria ter de ouro, de prata, de bronze, de ferro, para cada coisa, para utensílios. Se vocês lerem 28 e 29 de 1 Crônica, vocês vão compreender toda a história. E mais lá na frente, o que o rei Davi faz? Ele convoca toda a congregação ali, todo o povo, ele faz uma assembleia ali, e ele fala assim, ó, aí já é no capítulo 29, no versículo 3, ele diz assim, ó, e ainda porque eu amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa de Deus, afora tudo quanto eu preparei. E aí ele vai discorrer aqui, a quantidade que ele deu eram toneladas, a gente não está falando de gramas de ouro, eram toneladas de ouro, de prata, de bronze. Isso tudo ele preparou para o filho dele construir o templo, que era onde ficaria a presença de Deus, a Arca da Aliança. Só que ele vai além. No versículo 5, na parte B do versículo, ele diz assim, ó, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas voluntárias, ou oferta literalmente ao Senhor? Davi, ele fala para o povo, eu dei da minha parte, eu preparei, mas agora eu estou convocando vocês. Quem vocês querem dar voluntariamente para a construção do templo? Né? No versículo 8 vai dizer assim, ó, os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor. Então você vê que o povo trouxe, o povo entendeu a mensagem do rei. Aí começa a parte interessante, que é o X da questão para nós hoje. No versículo 9 diz assim, ó, e o povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Então, ou seja, o povo se alegrou. É diferente de você entregar o seu dízimo, a sua oferta, e falar, vai me fazer falta, não devia ter dado, estava contando com esse 10 mil, com esse 20 mil. Não, o povo se alegrou. Maravilha. A Bíblia também vai dizer que o rei Davi também se regozijou, também ficou muito feliz com a atitude do povo ao qual ele tinha convocado para fazer isso. E aí vem o reconhecimento, que é o que nós temos que ter, que diz assim, versículo 12 do capítulo 29 de 1 Crônicas, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo da força. Né? E no 14, para a gente fechar, o reconhecimento, né? O reconhecimento do rei Davi, que ele diz assim, ó, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Ou seja, é um reconhecimento. Nós não temos nada, nós sabemos que é um sopro de Deus e nós não somos capazes de nada. A gente tem toda essa preocupação, vou levantar, vou trabalhar, vou fazer, vou ganhar. Um exemplo está nosso irmão Marcelo, passou por esse problema de saúde recentemente. Se não é a mão de Deus, toda a sua força, tudo, é isso que tem que cair no nosso entendimento. E por que nós dizimamos e ofertamos? Porque nós queremos que a obra continue, assim como o rei Davi. Ele sabia que ele ia morrer, que Salomão ia assumir no lugar dele, ele deixa tudo preparado, que nós tenhamos esse coração. Nós somos missionários aqui no Japão. Quem vai fazer as missões, quem irá fazer as missões são os nossos filhos. É isso que nós temos sido ministrados constantemente. Então que nós deixemos esse terreno preparado. De que maneira? Ofertando na casa do Senhor, porque ele é direcionado da maneira correta. Amém? Eu vou estar orando, os irmãos podem trazer. Tá? Fiquem à vontade. O Pilar está aqui.
Pode trazer, irmãos. Papai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque o Senhor nos dá saúde, porque o Senhor nos dá inteligência, nos dá capacidade e nos dá hoje, Senhor, o entendimento, ó Deus, que nós não temos nada, nem para nós, e se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, não teríamos também para te oferecer, Senhor. Mas neste momento, ó Deus, que o Senhor venha mesmo, ó Pai. Coloca no nosso coração, Senhor, o entendimento que tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor, ó Deus. O Senhor apenas confia a nós, ó Deus. Então que façamos conforme a tua vontade, Deus. E que o Senhor direcione, Senhor, as ofertas alçadas aqui nessa noite, ó Deus. Que seja direcionada mesmo, Pai, para que o teu reino, Senhor, avance sempre e sempre, que o teu evangelho se espalhe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queria estar convidando o preletor dessa noite, o presbítero Vitor, vai estar ministrando aos nossos corações. E queria pedir para o pastor Thiago estar fazendo essa oração. Creio que Deus vai falar poderosamente conosco, irmãos. Estende suas mãos, por favor, vamos orar, porque eu creio que Deus quer falar conosco, né? Com certeza a gente não vai sair daqui da maneira que entramos nessa noite, amém? Pai querido, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que temos recebido até hoje. Sabemos, meu Deus, que aquilo que recebemos da parte do Senhor, Papai, é aquilo que necessitamos, é aquilo que precisamos ser ministrados para que venhamos ser moldados por Ti. Pai, quero colocar diante de Ti a vida do Teu Filho. Creio que o Senhor já tem falado algo ao coração dele. Então eu peço, Senhor, nessa noite, como filho, eu peço a Ti, Papai, que o Senhor venha derramar sobre a vida dele uma unção, uma capacitação especial através do Teu Espírito, para que o Senhor possa falar com ele, através dele, e que aquilo que ele falar seja o Senhor falando, Pai, que ele seja a boca do Senhor nessa noite, Papai, e que aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor colocou no coração, ele venha falar e venha de encontro à necessidade de cada coração aqui nessa noite. Nós não queremos, meu Deus, como filho, nos alegrar, querendo ouvir aquilo que possa nos satisfazer, mas nós reconhecemos, Senhor, que melhor é ouvir aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor deseja falar para nos transformar, para nos moldar cada dia. Por isso, Pai, eu peço, usa a vida do Teu Filho e fala conosco através da vida dele, no nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Deixa eu puxar para cá, vou ficar desse lado aqui. Dá para desligar as luzes? Ficou melhor, né? Então, o tema de hoje, né, que a gente vai estar falando, vai ser sobre pornografia e masturbação. É um tema que a gente pode relacionar no sentido de que uma coisa leva a outra, não é verdade? Né? Porque nós que já temos assistido alguma vez pornografia, né, nos leva à excitação, nos leva a sentir, em espanhol fala excitação, mas em português é igual? Excitação, né? Tesão também chama, né? Tesão é para vulgar? É vulgar. É vulgar? Ah, tá. Então vamos falar excitação. Tá? Excitado. Tá? Então vou falar tesão porque é vulgar. Bom, mas vamos falar coisas claras, tá bom? Que estamos no meio de homens, então vou ser direto, vamos chamar as coisas como são. Se talvez eu fale de um jeito que em espanhol seja um pouco direto e talvez em português seja um pouco vulgar, né? Vocês me avisam, né? E vocês interpretam como se eu estivesse falando em espanhol, tá? Então não se ofendam. Tá bom? Então, comentando com minha esposa, ela fala assim, mas realmente a gente pode separar, talvez a gente poderia separar a pornografia com masturbação. Ela me comentou que
pode ser possível, né? O que vocês acham? A gente pode separar a pornografia da masturbação? Sim. Pode? Em que sentido? Vamos lá. Pornografia seria, acho que, o conteúdo, né? Hum. Você vê, internet, revistas. Já a masturbação você pode só pensar No quê? em Pornografia. no sentido de pornografia ser a gente Uma entende que indústria. pornografia é a indústria, o conteúdo, né? Então, mas quando a gente se masturba, ou já se masturbou, né? A gente vai pensar em coisas, não é? Vai vir imagem na cabeça, né? Aí, bom, a minha esposa falou assim, mas você não pode, talvez, um homem casado não pode se masturbar pensando na esposa? É possível? Homens, é possível? De acordo com a nossa criação, não. Porque a masturbação é justamente para você, como diz a pornografia, desejar alguém que você não tem ao lado, né? Não propriamente alguém que você tem relacionamento. Assim, pelo menos eu fui criado, né? É que assim, se a pergunta é possível, a resposta é sim, é possível. Porém, é certo? Não, não é certo. Ok. O Então, cara vai vamos falar ver. assim, eu não vou pecar tanto, então vou pecar menos. Se a gente vai ver essa possibilidade, se a gente pode separar uma da outra, né? Tecnicamente, poderia, né? Mas, na prática, eu poderia até afirmar que é impossível, tá? Por quê? Porque, bom, no final a gente vai ver, tá? Porque eu quero conversar com vocês, primeiro, um assunto meio, no sentido, vou tratar esse assunto no sentido científico, tá? No sentido de o que acontece com o nosso corpo. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte, tá? Vou conversar com vocês em relação ao que a Bíblia fala, tá? Sobre pornografia e masturbação. Algum de vocês já lendo a Bíblia achou essas palavras? Não se masturbe, não assista pornografia. Então a gente vê que literalmente na palavra não existe esses termos, tá? Mas ela está aí. E ele é proibido. Deus proíbe. A gente vai ver no final, tá? Então, vai no primeiro ouvindo, por favor. Por que é um assunto importante? Porque o 27% do conteúdo na internet é pornográfico. É pornô. 100% pornô. Tá? Sem nenhum tipo de mosaico, como fala? Tipo, é aberto, é porno explícito, tá? E um 35% é uma pornografia inserida. Algum conteúdo, talvez, algum seriado, talvez, tal, mas contém pornografia, tá? Muitas pessoas acham que é muito pouco, né? 27%, mas é uma quarta parte, né, do conteúdo na internet. Fica diferente se eu falar, né, se eu vou na minha casa e levo 4 jornais, né, ou 4 revistas, e uma delas é uma revista pornô, né, e eu coloco em cima da mesa e falo para os meus filhos, não vão ver essa revista, né? Que possibilidades tem deles ver? Se tem 4 revistas e uma delas é pornô, né? Então, por isso que é importante, porque hoje a gente está exposto aqui nessa sala, né? E não é jogando em direto porque eu não conheço muito intimamente a tudo, né? Mas expostos à pornografia, todos, tá? Todos estamos expostos à pornografia. Lutando contra a pornografia, talvez mais da metade. Talvez, não sei. Tá? Mas é uma realidade nas nossas vidas e mais ainda hoje, por causa que a gente tem os telefones, né? Antigamente, eu vou compartilhando também um pouco sobre meus testemunhos, né? A minha introdução na pornografia foi através de revistas.
tá? Talvez, mas aqui todos tios, né? Tudo velho. Tudo velho aqui já, né? Só tem o dois lá atrás que não sabe o que é uma revista, né? E tem aqui o Rafa também, né? Mas no meu tempo, tá? Revista preto e branco. Revistas, ou talvez um jornal aparecia no final, né? Tal, mas a minha exposição, né? A pornografia foi na revista, na Playboy, né? Eu lembro que um dia, mexendo nas coisas do meu avô, eu achei um baú cheio de revista. Por quê? Porque ele era membro, sabe? Ele recebia mensual a revista, sabe? Da Playboy, né? Então, eu fui exposto, eu lembro o dia que eu achei aquele baú cheio de revistas da Playboy, eu fiquei tão feliz. Levei na escola a revista, mostrei para meus amigos, enfim. Mas, vamos fazer as comparações, né? Da pornografia daquele tempo e a pornografia de hoje. Tá? Por quê? Porque naquele tempo, uma Playboy, o máximo que mostrava era uma mulher pelada, uma mulher nua, né? Era o máximo que mostrava. E nós homens, né, já naquele tempo ficava super excitado com aquilo lá, né? Mas hoje a pornografia é uma coisa, surpreendente, porque a gente fica exposto a, coisas que já não é mais, tipo, se mostra uma mulher nua, a gente vê isso num filme hoje, né? E ainda no filme está escrito mais 16, tipo assim, sabe? Então o menino de 16 anos já pode estar exposto a ver uma mulher nua, nesse sentido, né? Mas o que a pornografia mostra hoje são coisas, sério mesmo, aberrantes, aberração mesmo, tá? E a gente está mexendo com o nosso cérebro aí, nessa exposição, tá? Vamos ver a definição de pornô. Passa para a próxima, por favor. Pornô, o que significa isso daqui? Alguém conhece esse quadro aqui? Algum já viu alguma vez? É um Picasso, de Pablo Picasso, né? Esse quadro vale mais que o salário de todos nós um ano. Esse quadro, né? Mas são as senhoritas de Avignon, que chama esse quadro. Tá? É um quadro que está lá na França, lá, né? Mas, por que eu falo assim? Porque pornô, no grego, vem da palavra porné, que significa prostituta. Tá? Esse é o sentido literal da palavra. E graf, né? Que seria pornografia, né? Significa ou escrito ou ilustrado. Então, pornografia significa ilustração das prostitutas. Tá? Mas, a palavra prostituta a gente vai ver mais para frente, que é no sentido de todo tipo de relação sexual ilícita, tá? Toda exposição sexual ilícita, tá bom? Então, pornô significa isso, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, vamos ver o que acontece com o nosso cérebro, né? Eu vou explicar 3 conceitos da ciência para entender o efeito do pornô no nosso cérebro. Vamos falar sobre condicionamento, sobre neuroplasticidade e os neurônios espelho, tá? Eu vou tentar explicar o melhor possível, mas se você não entender, por favor, levanta a mão, né? Porque o que me interessa é que a gente possa entender o que acontece com o nosso cérebro, né? O dia que eu entendi isso daqui, eu consegui entender o que acontece quando eu estou exposto àquilo lá, o que acontece no meu corpo, na minha mente, sabe? Eu consegui tomar uma decisão na minha vida, tá? E a gente vai falar um pouco mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Condicionamento, primeiro. Próximo, por favor. Vamos falar sobre condicionamento. O que significa condicionamento? Cientistas pegaram, né, um cachorrinho e deram ração para ele, tá? Um pedaço de carne, vamos falar assim, né? O cachorrinho olhou aquilo lá e começou a babar, a soltar saliva, tá? Por quê? Porque
cheirou a carne, gostoso, tal, começou, né, a salivar. Então, aí eles deram para o cachorro comer. Só que, o que acontece? No dia seguinte, eles começaram, antes de dar, mostraram a carne, ele babou tudo, mas antes de dar, batia no sino. Um sininho, né? Sino que fala, né? Né? E isso eles fizeram durante mais ou menos um mês. O que aconteceu? Que na hora que eles tocavam no sino, não precisava mostrar a carne para o cachorro. Na hora que eles batiam no sino, o cachorro começava a babar, né? Soltar saliva. Né? E isso acontece com nós também. Por quê? Porque existe, tipo assim, o condicionamento existe um estímulo base. Eu condiciono esse estímulo base a um estímulo não relacionado, o sino, tá? E no final eu reajo ao estímulo não relacionado como se fosse o estímulo base. Dá para entender? Isso acontece com o nosso cérebro. Por exemplo, não sei se você já... por exemplo, a gente vê a cor vermelha. O que a gente relaciona com cor vermelha? Por quê? Todo bombeiro, toda ambulância, toda patrulha, tudo, né? Tem a sireia que é, né, vermelha. Também relacionamos com o pare, né? O stop. O farol, o semáforo, né? Vermelho. Então para. Tá bom? Outra coisa que a gente pode entender melhor esse condicionamento. O que acontece quando a gente está anos trabalhando aqui no Japão e dá meio-dia? O que acontece com a barriga? Que hora que eu almoço no Brasil, geralmente? Meio-dia também? Olha, então vocês não mudaram muito, mas eu tive que me condicionar, porque no Peru o almoço era ou 1h ou 2h, né? Então eu tive que me condicionar, né? Por quê? Porque eu fui exposto ao relógio, ao sino, né, da fábrica, meio-dia tocava, já tem que comer. Né? E no domingo, que a gente não está trabalhando, olha no relógio, dá meio-dia e a gente fala, hora do almoço. Por quê? Porque o nosso cérebro já foi condicionado, né, para olhar no relógio, não tem nada a ver com comida no relógio, mas já dá fome. Dá para entender? O negócio do condicionamento. Agora, o que acontece com o pornô? A gente é exposto, né, condicionado a certas imagens, a certas funções no pornô, como por exemplo, sexo anal. Tá? A gente vê um pornô e sempre vai ter, hoje mais, sexo anal. Então, por o fato da gente estar assistindo aquilo lá e ver a mulher gemendo daquele jeito, falando, que gostoso, no sexo anal, a gente relaciona com o sexo anal, nossa, dá tesão, dá excitação, tá? Dá vontade, a mulher gosta e tal, então a gente já está condicionado, por causa de ficar assistindo pornô, a que o sexo anal é bom. Tá? Não somente o sexo anal, porque também tem certas posições, né, que a gente vê que, é ruim tanto para o homem como para a mulher. Mas a gente está condicionando o nosso cérebro, né, assistindo aquele filme pornográfico, mostrando um homem gemendo e uma mulher gemendo, supostamente achando que, ou mostrando que estão sentindo prazer. Então, a gente condiciona nosso cérebro para que essas imagens a gente entenda que aquilo dá prazer, né? Agora, e a gente está condicionando a nossa excitação, tá certo, né? Excitação, né? O pornô, tá? E igual, em referência à masturbação, a gente vai se masturba 1, 2, 3 vezes. Vocês estão conversando aqui com um cara que era, não vou falar a palavra, tá? Mas era super, hiper, mega masturbante, podia falar, né? Mas, não existe.
Falo, isso aqui é a palavra, né? Mas É vulgar também. é vulgar, tá, vamos lá. Tá, mas eu era muito, sabe? Eu cheguei ao ponto de... Só se masturbador compulsivo, talvez seja. Masturbador compulsivo, vamos lá, né? Mas, eu era muito assim, né? Mas por quê? E, o que acontecia, né? A gente, quando falando do condicionamento, a gente está condicionando o nosso orgasmo, tá? A pressão da nossa mão, a nossa velocidade, tá? O nosso toque, que na hora que a gente vai ter relação sexual com as nossas esposas, né, tal, a gente fala, ué, o que acontece? Não é igual, não é o mesmo. Tá? E aí, por quê? Porque a gente está condicionando o nosso orgasmo à nossa mão. Tá? Então, isso que acontece com o condicionamento. Tá? O nosso cérebro atua desse jeito quando a gente expõe ele a esse tipo de informações, constantemente. Tá? A gente relaciona um estímulo básico, uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, mas a gente relaciona aquilo. Tá? E, deixa eu falar para vocês, pornô, se você não sabe, eu acho que você sabe, nós sabemos, é mentira. Tá? Aqueles peles, né, não são normais. Aquelas vulvas não são normais. Aquelas poses, os tempos não são normais. Tá? Nós que somos casados sabemos dessas coisas. Okay? Então, não é normal, é mentira. Pegar uma mulher daquele jeito, né? Ou talvez bater nela daquele jeito e a mulher sentir prazer. Isso não é normal. Isso é mentira. Mas a gente está consumindo aquilo lá, condicionando o nosso cérebro a que isso vai me excitar. Isso vai mostrar e vai dar prazer. Tá? Próximo. Vamos lá. Ficou claro o condicionamento? Né? Segundo termo, neuroplasticidade. Nossos neurônios, gente, são incríveis. Deus nos criou de um jeito que, a gente fica surpreso, sabe? Quando a gente começa a entender um pouco mais como que trabalha o nosso cérebro, como que trabalha a nossa célula, nossos neurônios, né? Vimos aqui o Paulo, né? Tocando o teclado, né? O teclado. Alguém mais toca aqui algum instrumento? Bom, o Thiago também. Quem mais? Algum instrumento? Ninguém toca? Meu Deus, só tem 2 músicos aqui. Tá. Paulo, quando você começou a primeira vez a tocar o teclado, né? Era fácil? Foi fácil? Agora, né? Mas tipo assim, hoje ele consegue tocar tal, e talvez por falta de prática, né? Ele ainda fica com aquele, vamos falar, né? Vamos falar um estresse, um certo tipo de estresse, tá? Por causa do momento, por causa que ele tem que lembrar notas, tal. Isso que acontece com mais. Se você vai fazendo, praticando, você já, igual, né? Eu vejo o Nicolas, né? O Nicolas já ele toca olhando para cima, assim e tal, e cantando e tal. E, eu não consigo fazer esse negócio, nem consigo fazer isso, né? Mas eu vejo cantando, tocando, e já eles. Por quê? Porque o que acontece? Ó, esse daí é um neurônio, né? Antes da estimulação, tipo, vai aprender a tocar teclado. 2 semanas depois da estimulação cognitiva, que ele está aprendendo a tocar teclado, nossos neurônios começam a criar, né? Começam a criar ramificações. Tá? Depois de 2 meses, essa imagem, por quê? Porque, sabe, o nosso cérebro nos leva, pela prática, a gente ser especialistas. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente pode
pela prática, igual, dirigir caminhão, né? Nunca vi o Thiago, mas imagina o Thiago dirigindo um caminhão, com o braço aqui, mão de boa. Quase isso. Quase isso. Quase isso, né? E tá a primeira. Quando a gente começou a dirigir, né? Acho que todos nós, quando começamos a dirigir, pegávamos um carro manual, né? E era aquele negócio, né? Que hora, esperando um momento na hora de colocar a segunda marcha, a terceira, e quando colocava a quarta, dava aquele tranco lá e... Mas passou o tempo e o que acontece? Você já nem olha, já nem presta atenção, já faz no automático, vamos falar assim, né? Então é porque o nosso cérebro tem essa capacidade, porque nossos neurônios, ele começa a ter ramificações e começa a desenvolver, né? E nos faz especialista naquilo que a gente pratica, naquilo que a gente constantemente está exposto, tá bom? Colocando com a pornografia, na hora que a gente está exposto à pornografia, tá? O que acontece? O nosso cérebro começa a interpretar aquilo, né? E nos faz pensar que a gente está sendo especialistas agora no porno, né? Eu sou o cara, né? Eu vou fazer aquilo, porque aquela pose lá, aquele negócio lá, aquele jeito de fazer, né? Eu estou exposto àquilo, eu gosto daquilo, estou vendo aquilo lá, aquilo está me excitando, e constantemente o que acontece na minha cabeça? Eu estou virando um especialista naquilo. Na masturbação é a mesma coisa, né? Eu tinha um amigo que ele falava que tinha poses. Ele tinha poses para se masturbar. Imagina, né? Fazia de lado, para cima, e não sei que coisa. Ele comentava as poses dele, porque ele era especialista naquilo, né? Por quê? Porque estava totalmente exposto àquilo, né? E o que acontece? Igual, né? Quando a gente vira esperto, esperto no sentido de especialista, né? Experto, né? Vira experto naquilo, o que tem que acontecer para que a gente volte a ter aquele estresse do início, né? Tem que ter uma coisa um pouco mais forte, não é verdade? Igual, né? A gente está dirigindo normal, vamos falar assim, mas a gente precisa talvez de um caminho ruim, de uma tormenta de chuva ou de neve, para a gente voltar a ter, né, esse estresse de estar dirigindo, né? Quando a gente está exposto à pornografia, né, nosso cérebro vira especialista, experto naquilo. E para a gente voltar a ter essa subida, sabe, de excitação, porque já ficou normal, já ficamos espertos, né? Para a gente voltar a ter essa subida, né, de excitação, a gente precisa de uma coisa mais forte. E o que acontece? Você começa a assistir, né, papai e mamãe. Depois vai para 5 ou 6 poses. Depois vai para sexo anal. Depois vai, né, para sadomasoquismo. Depois vai, cada vez mais, você está condicionando e essa neuroplasticidade está fazendo, tipo, você está ficando experto naquelas imagens e aquilo lá já está normal. Então, para você começar a sentir esse pico, né, de excitação de novo, você precisa de coisas mais fortes. E isso nos leva, muitas vezes, não sei se vocês já ouviram, muitos casos, né, de gente que começou com assistindo porno normal, tal, mas depois acabou assistindo vídeos de pedofilia, talvez, né? Porque, né, precisava de coisa mais forte. Sexo com animais, né? Sexo com a mulher e o homem defecando, enfim, e tantas coisas, né, que existe. Por quê? Porque o nosso cérebro, por causa que a gente expôs ele à pornografia muitas vezes, né, ele vira expert, tá, naquilo. E cada vez mais, aquele pico, né, aquela excitação a gente não vai sentir. E vai querer mais, cada vez mais. Tá bom? Até aqui tudo bem?
né? E eu vou ficar vendo, buscando, à procura de mais coisas. Vamos para o terceiro e o... um exemplo, próximo aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Né? Da neuroplasticidade, torna-se um especialista, um experto, né? Um pensamento. É assim que aprendo e me torno um grande amante, né? Eu quero ser um Dom Juan, um grande amante, né? Aquele cara que sabe ter uma relação sexual com uma mulher e tal, né? Então o que? Eu vou lá e assisto. Eu procuro na internet, né? Como ser um bom homem na cama, e vai aparecer um monte de porcaria, na verdade, né? E quanto mais jovem exposto, é mais perigoso, porque, sabe, ele vai ter experiência, vai começar a aprender, o cérebro dele novo, sabe, vai estar sendo especialista em essas coisas, entende? Agora, o aprendizado leva a neuroplasticidade, não dá para ler aí? Né? Não me sinto mais o mesmo, preciso de mais, e necessidade de acumular frequência, né? Tempo de exposição, o impacto das imagens para experimentar a mesma emoção ou excitação. Tá? Então a gente vai precisar disso daí cada vez mais e mais. Vamos para o próximo, os neurônios espelho. Próximo, por favor, né? Os neurônios espelhos são neurônios que se ativam quando uma pessoa realiza uma ação ou quando observa outra pessoa realizar a mesma ação. Em outras palavras, são células que podem ser ativadas de duas maneiras, agindo ou observando outra pessoa realizar a mesma ação, né? Igual que a gente vê, né? A gente vê uma criancinha, ela está aprendendo coisas, a mãe mostra a língua, a criancinha também começa a mostrar a língua. Por quê? Porque esses neurônios espelho, né, isso foi descoberto nesses tempos por esse homem aqui, né? Ele faz isso, né? Na hora que a gente vê alguém fazendo uma coisa, tá? Esses neurônios espelho interpretam como se eu também posso fazer aquilo, ou eu vou fazer, ou eu consigo, ou pego aquela ação minha, né? O que acontece quando alguém boceja? O que acontece com um golpe? Né? Aqui já um bocejou, não sei quem, não me lembro, mas já todo mundo bocejou aqui, né? E eu sei que é por causa dos neurônios espelho, não é por causa que está chato aqui, né? É por causa dos neurônios espelho, tá? E assim, né? A gente tem essa capacidade, o nosso cérebro tem essa capacidade, né? E a gente começa a acreditar ou começa a ter essa impressão de que aquilo eu posso fazer, ou faço até. Alguém aqui gosta de filme de luta? Quem que gosta de filme de luta? Levanta sua mão. Né? Nossa, são vocês? Eu pensei que era filme romântico, quem gosta? Mas, quando eu saí assistir filmes, especialmente do Bruce Lee, né? No tempo era Bruce Lee, né? Quando eu assisti o filme, eu saí assim, ó. Por quê? Porque eu estava assistindo aquilo lá e o meu cérebro fazia, tipo, ele me mostrava ou fazia, me interpretava que eu também podia fazer aqueles movimentos, né? Quando você assiste, talvez, como que chama aquelas lutas agora? O UFC, né? Tipo, muitas vezes, você começa a imaginar, tipo, você aí, né? O que você faria nessa situação, né? Imagina você na frente do Vanderlei Silva e você fazendo aquilo lá e tal. Por quê? Porque você está vendo aquilo, está sendo exposto naquilo, né? Então, o que acontece quando a gente, por causa desses neurônios espelho, a gente está exposto à pornografia, tá? Eu começo a pensar que eu consigo fazer aquilo, que eu posso fazer aquilo, que aquilo lá é o que traz excitação, é o que traz prazer, né? E eu começo a tentar fazer essas poses, esses movimentos, até os gemidos ou até
eu quero escutar a mulher falar certas coisas, né? Só que na hora que eu faço aquilo lá, eu vejo que não é como mostra o filme lá, né? Então o que acontece? Eu me frustro, né? Ou eu procuro outra coisa, né? Ou procuro outra pessoa para fazer aquilo porque talvez a minha esposa não quer fazer, né? Então é muito. Põe o próximo, por favor? Tem um exemplo, né? Vivemos isso como se fosse nosso. Isso que faz os neurônios espelho. Tá? Eu já vi isso muitas vezes. É isso que eu gosto. Isso me excita. Eu sei como fazer, né? Porque eu já vi. Tá? Tento tirar isso da tela. Não me empolga tanto. Tenho baixa tolerância à frustração. Então volto para a tela, né? Porque já pratiquei, não foi igual. Então eu volto para a tela porque na tela eu senti prazer, né? E o casal, que mais? Deixa eu ler aqui que não consigo ler ainda. O casal concorda. Minha parceira não quer, estou procurando começo a procurar outra pessoa que queira, né? O casal concorda, estamos gostando, agora eu quero tentar mais coisas, né? Acúmulo de experiências negativas, insatisfação e falta de excitação ou orgasmo vazio. Vocês já ouviram falar do orgasmo vazio? É quando você tem um orgasmo, tá? E você chega a ter orgasmo, a ejaculação e tudo, mas você não sente prazer. E é justamente por isso, porque seu cérebro já interpretou que não é bem aquilo que vai te dar prazer, senão é aquilo que você está sendo exposto, né, na pornografia. Então, muitas vezes, né, e isso daqui não é só com homens, com mulheres também. Muitas vezes, a gente, né, ou tem homens que gozam, ejaculam, mas não sentem prazer, ou não sentem o prazer que deveriam de ter. E muitas vezes voltam para a tela, ou voltam para a mão, ou voltam para, aqui no Japão, vende, né, uns tipos de masturbadores, né, não lembro o nome, acho que é o Tenga, chama, né, e ainda vende o Tenga, que é um cano assim que você coloca no negócio e o negócio começa a succionar, né, e ainda vende creminhos ainda, tal, essas coisas. Então, sabe, expondo o nosso corpo também àqueles aparelhos, né? Igual, as mulheres expostas, né? Tem casal que, por causa de a mulher não dar prazer, ou não sentir prazer, né? Eles se expõem a quê? A brinquedos sexuais, né? E aquilo lá, é o pior que pode acontecer. Porque a gente está condicionando também, porque aquilo não é um engano. Não existe homem na Terra que possa, né, estimular uma mulher do jeito que faz aqueles negocinhos. Não existe. Então, aquilo lá, para a mulher, é ruim demais. Por quê? Porque está condicionando o corpo, o orgasmo dela àquilo. E ela vai chegar ao ponto de ter aquele orgasmo vazio, e o homem também. Tá? Próximo, por favor. Vamos relacionar isso com a pornografia, né? Condicionamento. Nós condicionamos, associamos o prazer sexual à nossa mão ou ao comportamento que estamos realizando. Tá? A plasticidade, né? O neurônio. Tá? Criamos mais conexões, capacidade de visualizar essas imagens. Cada vez mais precisamos vivenciar a mesma coisa. E os neurônios espelho, vivenciamos como se estivéssemos fazendo isso. Tá? Vamos dar uma corrida aqui. Até aqui tudo claro? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você queira acrescentar? Tá tudo certo? Paulinho. Eu só vou falar, Vitor, os meninos fizeram até o meu máximo comigo, eu enfatizei muito isso aí, falando para casais, principalmente depois de 10 anos, 15 anos de casado, um bom diálogo. Porque
porque talvez não foi a tela, ou talvez foi lá atrás, igual você mesmo disse, de como a pornografia foi inserida na sua vida, revista ou tela, ou enfim. E aí ele enfatiza que, por mais que às vezes ele parou com a pornografia, vou colocar eu, 44 anos de idade, até 35 anos eu era viciado e tal, e eu criei esse super-homem em mim. E acho que aquela posição X agrada a minha esposa. Se eu não tiver um bom diálogo com ela, eu vou estar, em vez de satisfazer ela, vai se tornar um peso para ela praticar um sexo comigo. Ok. Então acho que um bom diálogo, falei muito isso aí no... Sim, isso é importante, mas agora vamos chegar num assunto depois, tá? Que é a nossa esposa, nós que somos casados, né? Quando a gente tem problemas de pornografia ou masturbação, a nossa esposa é a menos indicada para a gente, né, pedir ajuda. Tá certo? Por quê? Porque a gente procurando ajuda nela, a gente vai machucar ele. Tá? A ajuda, depois vamos chegar na conclusão. Como que a gente vai receber ajuda? E esse diálogo é no processo, no sentido que você já está dentro desse processo, dentro dessa restauração, saindo tal dos vícios, do vício da masturbação, do vício da pornografia, e aí que começa o diálogo, enfim, né? É importantíssimo. Mas, como a primeira ajudadora, vamos falar ajudante, né? A que vai socorrer o homem que é viciado em pornografia ou para sair, não é a mulher. Tá? A gente vai acabar machucando ela. Por quê? Porque a gente vai expor coisas, tá? Que vai deixar ela ridicularizada. Tá? Depois eu vou colocar para vocês os pensamentos de mulheres, tá? Vamos lá. Quero falar com vocês o que acontece na hora do sexo, na hora do orgasmo, na hora da ejaculação do homem, tá? Ou do ser humano, na hora do orgasmo do ser humano. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Passe para o próximo, por favor. O que acontece? Tá? O nosso corpo libera dopamina, tá bom? O que é a dopamina? É o hormônio do prazer. Combinado com cortisol, cortisol é o hormônio do estresse. Tá? Dopamina combinado com cortisol, em grandes quantidades, nos leva a vício, a ser viciado. Tá bom? Como que a gente consegue a dopamina? 5 pontos. Ganhando, tá? Quem gosta de ganhar aqui? Quem que é competitivo aqui? Né? Então, aí, ó. Quando vocês ganham, gera dopamina no seu cérebro, tá? Dormindo também, quem gosta de dormir? Né? Então vocês estão gerando muita dopamina, né? É ganhar, dormir, substâncias externas, tipo drogas, tal, enfim, né? Essas coisas. A comida, quem gosta de comer? Todos nós. E sexo, quem gosta de sexo? Todos nós também, né? Então, são essas 5 coisas que geram dopamina no nosso corpo, tá? Agora, o que acontece com a dopamina? Como é o hormônio do prazer, né? O que vai fazer? Ele vai nos enfocar, ok? Sempre ganhar. Eu preciso dormir. Eu preciso comer, né? Ele vai nos enfocar, e quando a gente está no meio do relacionamento sexual, vai nos enfocar em quem? Na nossa parceira. Todos nós que somos casados, a maioria de nós, na nossa parceira. Você e meninos, na sua futura esposa, porque o sexo de Deus é dentro do casamento, tá bom? Então, vai nos enfocar na nossa parceira. O que acontece depois, durante o momento do amor, do ato sexual e tal? O nosso corpo libera noradrenalina, né? Isso nos faz lembrar e selar imagens na nossa memória. Sela e nos lembra a experiência com a nossa parceira. Tá? Então, vai selar imagens, vai selar momentos na nossa vida, momentos, cheiros, sabe? Vai ficar na nossa cabeça por causa da noradrenalina, tá bom? Depois começa a surgir a testosterona, tá? E é o hormônio do desejo, tá?
Quando o homem tem mais testosterona que a mulher, tá bom? A mulher também tem testosterona, mas o homem gera mais. E quando o homem começa a gerar muita testosterona, quando está exposto talvez ao ócio, ao pegar e tal, ao assistir pornô, também essas coisas, libera muito testosterona, o que acontece? O sexo vira uma necessidade. E o sexo, quero fazer essa pergunta, para vocês, é necessidade? É o que, Thiago, então? Hoje em dia? Não. Hoje em dia não. O sexo é uma necessidade ou não? Se é uma necessidade, necessidade, difícil aí. Necessidade. Maurício diz que sim. Necessidade. Raul fala que não. Sim. O Cleiton diz que sim. Eu acho que não é, porque não é algo assim essencial para viver. Necessidade já seria algo É indispensável. o que o pastor está falando. Necessidade. O que é necessidade? É uma coisa que eu preciso para viver. Necessidade é comer, é dormir, que mais? Respirar. Mas, por outro lado, atrapalha a qualidade de vida. Não. Então, aí que tá. É o mau entendimento do sexo. Porque o sexo é uma função. Tá? É uma função feita, criada por Deus para nos dar prazer, para nos tornarmos íntimos com a nossa parceira, tá? E tem mais um, para ter prazer, para ter intimidade, e para ter, bom, depois vamos falar sobre sexo, tá? Tem outra aula pendente aí sobre sexo, tá? Depois vamos falar, mas sexo, gente, não é uma necessidade, tá? Mas segundo Paulo, né? Ele fala que se você não consegue se controlar, né, ele recomenda que você se case para você não... Então, essa é a opinião de Paulo, e Paulo estava muito, vamos falar assim, ele depois fala, né, é minha opinião, tá? Nessa mesma carta que você está falando, ele deixa bem claro, é a minha opinião, né? E ele deixa bem claro, quando é a opinião de Deus, ele fala de Deus. Quando é a opinião dele, ele fala a opinião dele. Quando Paulo fala que se você não consegue se aguentar, né, para não se queimar, então vai se casar. Ele está colocando o sexo como uma necessidade. E o motivo do casamento, ele está colocando o sexo. Tá bom? E o motivo do casamento não é o sexo. Por quê? Porque o que acontece se eu me caso com minha parceira, com minha esposa e tal, e no dia da lua de mel eu sofro um acidente, ou ela sofre um acidente, e a gente não pode ter uma relação sexual. Um dos dois, né? Por exemplo, eu, né? Fico paraplégico, daqui para cá não mexe nada, não posso ter relação sexual. Ela está livre então para poder se casar com outro? Não. Entende? Porque sexo não é uma necessidade, tá? Sexo é uma função, é necessária, é boa, é agradável, é criada por Deus. Mas enfim, a gente vai deixar bem claro quando a gente fala sobre sexo, tá? Vai deixar bem esclarecido, tá? Mas falando aqui agora, indo para isso, sexo por não ser uma necessidade, o que acontece? Quando a gente cria muita testosterona, e a testosterona é lançada em coisas que não estão dentro do que Deus estabeleceu, né? Vira as coisas necessidade, tá bom? Então, é o hormônio do desejo nos leva a querer mais, o nosso desejo pela nossa parceira aumenta cada vez mais, tá? Por isso que, quando a gente tem esse relacionamento sexual com a nossa esposa, com a nossa parceira, sabe? O natural, vamos falar assim, é que a gente se apaixone mais, tá? Que a gente tenha essa intimidade com ela de tal jeito que a gente comece a amar, querer mais ficar com ela, desejar ela, tá? Se a gente não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada, tá? Quando acontecem essas coisas no relacionamento sexual, depois vem o orgasmo. E na hora do orgasmo, homens, ejaculação, né?
Tá? As mulheres também têm o orgasmo delas, algumas também ejaculam algumas vezes, algumas não, enfim, né? Mas o orgasmo do homem tem que ter ejaculação. Tá? Não existe um orgasmo masculino sem ejaculação. Tá? Ao menos que você seja capado, né? Vamos falar assim, né? Não tenha os testículos, tá? Que produz o espermatozoide. O que acontece na hora do orgasmo? A gente libera oxitocina. Tá um pouco borroso aí, ó. A oxitocina é o hormônio do amor, do abraço, da ligação. Então, o que acontece na hora do orgasmo? A gente fica ligado, sabe, com a nossa parceira, com a nossa esposa. Tá? Libera oxitocina. A oxitocina também é o hormônio que a mulher libera quando ela está amamentando uma criança. Tá? Na hora que a gente abraça alguém, sabe, libera oxitocina. E depois da oxitocina vem a serotonina, que é o hormônio da felicidade, é um calmante. Tá? E aquela, vamos falar, é um remédio natural para o estresse. Tá? Por isso, que quando a gente tem um relacionamento sexual, depois que tem o orgasmo, como você termina? Você já quer sair para correr, quer fazer a janta, quer fazer alguma coisa, vamos passear? Não. Como você termina? Dormindo. Super relaxado. Nossa, e aí e tal? Porque você teve, sabe, liberou todas essas coisas, né? Agora, a gente falou tudo isso. Eu faço essa pergunta. Imagina você experimentando todas essas coisas, seu corpo experimentando tudo isso, né? Na frente de uma tela e com a sua mão. Pode passar a próxima imagem. Né? Imagina, né? Você experimentando tudo aquilo. Com quem você vai ter essa conexão? Tipo, com a dopamina, né? Em que você vai se enfocar? Né? Na tela, na sua mão, na pressão da sua mão, né? Com quem você vai ter lembranças, né? Que coisa você vai lembrar? Que coisa vai ficar selada na sua mente? Tal a atriz pornô, né? Tal o homem que faz aquilo lá, né? Sabe? Todas essas coisas. Oxitocina, né? Com quem você vai ficar apaixonado, né? Ou vinculado, ou ligado com a tela, seu computador, seu telefone, com certo site pornô, né? Com a sua mão, a pressão da sua mão, né? Você vai comprar creminhos, né? Para sua mão não criar calos, enfim, né? Mas, sabe, isso que acontece com o nosso cérebro na hora que a gente está tendo um relacionamento sexual e chega ao orgasmo. Tá? Então, deu para entender mais ou menos? Tá? Vamos sair um pouco da ciência e vamos entrar agora na palavra de Deus. Mas deu para entender? Porque isso daqui também, gente, é de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou. Tá? E tudo aquilo que acontece, o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, foi Deus que fez. E Deus fez tudo perfeito. E a gente tem que colocar tudo na ordem, no lugar que tem que ser. Porque se a gente coloca essas coisas, toda essa explosão, sabe, de hormônios, numa tela e na nossa mão, né, vai acabar numa desgraça. Tá? Então, falamos, né? Próxima, por favor. A Bíblia fala contra a masturbação e pornografia? Todo mundo diz? Não. Não sei. Ok, então vamos lá. Mas não com essas palavras. Não com essas palavras. Próximo, por favor. A Bíblia fala, acho que essa palavra você já ouviu, já leu e já ouviu muitas vezes na Bíblia, né? Fornicação. Já viram? Muitas vezes, né? E literalmente Deus proíbe em vários versículos, né, a fornicação. A fornicação vem de uma palavra, porneia. A palavra porneia significa imoralidade sexual, prostituição
ou infidelidade. Por que infidelidade? Porque quando Deus fala, né? Esse povo se prostituiu com outros deuses. Eles foram infiéis. Quando ele fala desse jeito no Antigo, a palavra que ele usa é porneia, né? Quando Jesus fala, né? Se é lícito o divórcio, né? A não ser por causa de fornicação, né? O homem não tem essa potestade de dar essa carta de divórcio. Quando ele está falando dessa fornicação, não simplesmente está falando do ato sexual, tá? Porque a gente, para nós, fornicação é ato sexual, né? Mas é tanto imoralidade sexual, prostituição ou infidelidade. E nesse caso, Jesus está falando de infidelidade conjugal. E infidelidade conjugal não é simplesmente olhando para o lado sexual. Porque eu sou infiel conjugalmente na hora que eu quebro um voto que eu fiz com minha esposa. Se eu prometi amar ela e cuidar dela até na doença ou na saúde, né? Se ela está doente e não cuido dela, eu já estou sendo infiel no meu voto conjugal, né? Tá dando para entender? Então, todo ato sexual fora do vínculo do matrimônio é considerado porneia, é considerado imoralidade sexual, é considerado prostituição e infidelidade, e Deus condena isso literalmente. Quando Jesus fala, né, sobre aquele que pensa, né, numa mulher, né, tendo relação sexual, essas coisas, ou deseja essa mulher, já está sendo infiel. E aí ele usa a palavra, já está fornicando, né? Já usa a palavra porneia. Tá? Todo ato sexual. Agora, por isso que estamos falando, a masturbação, né? É levado para essa palavra também. Por quê? Porque você vai se masturbar não pensando em unicórnios, não pensando em pôneis, não pensando, sei lá, né? Você vai se masturbar pensando em quê? Em imagens já que sua mente guardou, né? Porque você fica assistindo outras coisas, ou enfim, tá? Então, vamos ler nos versículos. Eu vou colocar nos versículos aqui, eu vou precisar da leitura de vocês, por favor. Passa para a próxima, por favor. Vamos lá. Vamos procurar, vamos ver. Paulo, você pode procurar Efésios 5:5, William, Colossenses capítulo 3, Paulinho, Marcos 7, né? 1 de Tessalonicenses, quem que acha aí? Quem quer? Cleiton, Gálatas 5:19. Meu celular está gravando, eu não estou sabendo. Beleza. Você, Rafa, tá. Gálatas 5:19, 1 de Coríntios 6:18. Fala. Então vamos lá. E esses daqui, gente, são alguns versículos que eu tirei que ele está falando sobre a fornicação, sobre essa palavra, porneia. Tá? Então vamos lá. Quem que era o primeiro? Efésios 5:5, né? Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá. Que versão é sua? NVI. NVI. Em outras versões, né, ele começa com a palavra, quando ele fala impuro, eu creio, acho, né? Impuro. Um fornicário. Já ouviram essa palavra? Fornicário? Tá? Porque é levado para essa imoralidade sexual, um impuro. Tá? Colossenses 3, em que? Eu ouvi. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Certo, amém. Vocês estão vendo o que
quero que você prestem atenção o direto que é Deus. Tá? Não é que, não, ele está sendo bem direto. Tá? Palavra de Deus. Marcos, quem que é Marcos? Porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Da onde que vem? De dentro do coração. E o coração do homem está perdido, né? Está, vamos falar, contaminado, né? 1 Tessalonicenses, quem é? Eu. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejo sem controle, a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. É o mesmo que você leu hoje, né? Então, não só proíbe, senão ele fala, a minha vontade é essa. Tá? Gálatas 5:19. Tá, quem acha aí Gálatas 5:19, lê para nós? Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E aí continua uma lista, tá? Mas começa por qual? Imoralidade sexual. Sobre essa palavra, porneia, tá? 1 Coríntios, Rafa, capítulo 6, 13. Da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, outros comete, mas alguém peca sexualmente. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Contra seu próprio corpo. Esse versículo, gente, tá? É o que eu falo, meu Deus, a palavra de Deus é impressionante. Porque aí está falando, né? Todo aquele que peca com imoralidade sexual, essas coisas, peca contra quem? Com Deus, lógico, né? Pecado contra Deus, mas também com quem? Contra teu próprio corpo. E tudo aquilo que a gente viu agora, né? Sobre o funcionamento do nosso cérebro, sabe? Quem vocês acham que é o prejudicado? Né? Quem vocês acham que está sendo atrofiado, sabe? O cérebro está, sabe? Nosso próprio corpo, nós mesmos. Estamos nos fazendo mal. Tá? E Deus já fala na sua palavra sobre isso. Amém? Tudo claro até aqui? Então, podemos definir e podemos falar que masturbação e pornografia é pecado? É pecado. Podemos afirmar? Podemos ter essa convicção de que Deus proíbe, aconselha e ainda fala a vontade dele, que é a gente se afastar daquilo, né? E outra coisa, os prejudicados somos nós. Quando a gente fala sobre pecado, a gente tem que entender uma coisa. Sim, a gente peca contra Deus, a gente sempre falou isso, né? Mas por que Deus, certas atitudes, certas ações e tal, ele fala que, ou chama, ou denomina como pecado? Por quê? Porque tudo o que Deus proíbe, gente, tudo aquilo que Deus, quem faz mal é para nós mesmo. É o ser humano que sofre por causa do pecado, né? E eu acho, o meu jeito tal de pensar, não sei se esteja errado, não, mas eu acho que se Deus colocou uma coisa em pecado, não é tanto porque ele fica ofendido ou ele fica machucado, sabe? Senão porque aquilo vai nos machucar. Deus, sabe, coloca certas atitudes ou certos comportamentos como pecado por causa de nós mesmos, para nosso cuidado, né? Pensa, fala um pecado aí que você faz sempre. Quase que cai, né? Mas fala um pecado aí. Ira. Ira.